Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. Muita saudade de vocês, tá bom? A gente está aqui hoje para falar sobre os exercícios do capítulo 2. Quanto vale uma imagem? Ele vai da página 21 à página 31 do seu livro, tá certo? De língua portuguesa. Abre aí, a gente vai comentar os exercícios de redação, tá bom? Mais uma vez, é importante que você tenha um livro sempre aí do teu ladinho, porque à medida que a gente for conversando sobre o tema, sobre o que é abordado no capítulo, se for surgindo alguma dúvida, você pode tirar quando a gente for fazer a nossa live, tá certo? Quais são os itens que a gente vai abordar hoje? O que é uma narrativa, certo? A estrutura textual de uma narrativa, o que é que não pode faltar na narrativa, como é que ela é organizada, os elementos textuais e a gente separou aí também uma coisinha para vocês, certo? Comentários sobre o livro do Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e comentários sobre o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, já que os dois são considerados romances obras-primas da literatura mundial, tá certo? Então eu espero que a gente possa se divertir a partir de agora, tá bom? Vamos lá? Gente, é muito importante, antes de tudo, relembrar o que é uma narrativa, do que ela é composta. O que exatamente é? O ato de narrar uma ação, certo? Como a gente colocou aqui, o efeito ou processo de narrar, relatar, expor fato, acontecimento, algum tipo de situação real ou imaginária. Vai depender de quem esteja escrevendo, tá bom? Por meio de palavras, certo? Que se efetiva a narração. Aí a gente tem aí alguns exemplos, tem a literatura, texto em prosa, cujos personagens figuram situações fictícias, imaginárias, ficção, né? Aí tem a etimologia, que é a origem da palavra também, que é o feminino de narrativo, tá bom? É só pra gente relembrar aí. Vale também colocar um adendo, tá? Que muitos romancistas, eles se utilizam da narrativa para contar as suas histórias, tá bom? Então, o romance é um dos gêneros mais difundidos na literatura mundial, tá bom? Aí, pessoal, como é que é montado o texto da narrativa? Como é que a gente monta? Como é que a gente se estrutura? Érica, eu não sei, eu não sei. Eu começo por onde? Eu começo pelos flashbacks, eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas eu não sei colocar no papel. Gente, vamos primeiro ordenar, certo? A escrita, ela é um processo que ela flui muito mais se você souber o que vai colocar lá no papel, tá bom? Então, a gente tem aí, primeiro, o título, certo? Se você já tem uma ideia do que você vai escrever, você tem um título. Algumas pessoas costumam deixar o título por último, certo? À medida que ele vai construindo a narrativa, à medida que a pessoa vai construindo a narrativa, ela vai pensando, eu acho que ficaria melhor retirar o nome, se de repente se um dos personagens for o foco, for forte, tiver traços fortes, certo? Então ela pode pegar apenas o nome, é um exemplo que eu estou dando, tá bom? Ela pode pegar apenas um nome, né? O nome de determinado personagem e colocar como título, certo? Então a gente tem aí, segundo ponto, a narração, ou a introdução, perdoe-me. A introdução, a apresentação da narrativa, em geral, é onde os personagens começam a aparecer. Se você vai ter personagens, vai ter um protagonista, né, que é a personagem principal, um antagonista, que é sempre aquele que faz ali o confronto, né, com o personagem principal, que ele é uma espécie de coadjuvante, mas é tão importante quanto, tá bom? E aí você tem outros personagens secundários, você já pode começar a apresentá-los aí, certo? No comecinho, tá bom? Vai depender também do tipo de história que você quer contar. Aí o desenvolvimento é onde você vai apresentar o que é a história, como é que a história se desenrolou, por que a história chegou, qual é o ponto, né? Se é uma briga, por herança, né? Como grande parte dos romances são, se é um romance que a mocinha é inatingível, aquela coisa toda, basta a gente lembrar do Romeu e Julieta, né? Aquela história de amor, aquela coisa toda, certo?
Então, você precisa mostrar para o leitor, no desenvolver da sua história, como é que as coisas foram se encadeando, tá bom? Foram se desencadeando. Antes da gente terminar, gente, a gente tem o clímax, certo? Vamos relembrar aí, a maioria das novelas, né, das ficções que a gente já viu na TV e tudo, sempre começa, tem um par romântico principal, né, e tem os personagens secundários. Aí sempre você passa não sei quantos capítulos daquela novela, todo o tempo ansiando, aí vem os personagens, tem um determinado momento que eles se juntam, né? Os personagens principais, o par romântico principal se junta, aí depois acontece alguma coisa que eles se separam de novo, certo? Aí o clímax se dá já chegando no final, que é onde aconteceu toda a problemática, onde se deu toda a história, e aí já chegando no final, os personagens, as coisas já vão se encaixando, as coisas já vão se colocando nos seus devidos lugares. A gente vê muito isso a partir dos romances, certo? Nos romances é isso que acontece, e quando essas histórias elas são levadas para a teledramaturgia, para o cinema, certo? Para séries. Então, essa é a estrutura textual do romance, da narrativa, tá bom? E, por fim, a gente já tem a conclusão, que é o quê? É o fechamento. E foram felizes para sempre ou não, quando se trata de algum romance mesmo, certo? Ou pode ser que na tua história seja apenas uma vontade de voltar para casa, né? Que a personagem principal queira voltar para casa. Enfim, vai depender muito do tipo de história que você quer contar. Mas basta saber que nós temos aí esses tipos, tá bom? Essa estrutura textual. Aí, as partes constituintes do texto: narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, início, desenvolvimento, clímax e desfecho, certo? Eles precisam existir no romance, eles precisam existir na narrativa, tá bom? O narrador, geralmente, é a pessoa que está contando a história, ele pode ser também um personagem. O tempo cronológico ou psicológico, tá? Vai depender do tipo de história que você quer contar também. Aí nós temos o espaço, que é o local, ou os locais onde se desenvolve, tá bom? A narrativa pode ser em mais de um, vai depender também, mais uma vez, da tua criatividade, certo? Do que você quer contar, tá bom? E a gente tem o enredo, que é o início, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, tá bom? Esse 5 aí, ele engloba todas as partes que a gente já citou anteriormente. Era só para lembrar para vocês, tá bom, gente? A gente vai ter aí, eu separei para vocês, no começo do capítulo, certo? Tem um trecho do livro de Oscar Wilde, que é fantástico, tá bom? Ele se chama Retrato de Dorian Gray. Eu acho que até já comentei com vocês em sala de aula, certo? Eu já li o livro há alguns anos atrás e assisti o filme. Quem é cinéfilo e também quem gosta de ler, muitas vezes gosta de ler primeiro o livro, né, e depois vai assistir o filme. Mas como alguns que eu conheço são muito imediatistas, né? Essa geração é muito imediatista. Você pode assistir o filme também e claro que você não vai ter tantos detalhes, né, como você tem ao ler o livro. Então, assim, é uma dica muito boa, porque o enredo é fascinante, certo? Tanto no livro quanto no filme, você encontra a mesma história, que é o quê? Que é a do Dorian, que era um rapaz pobre, né? Ele é em Londres, lá na sociedade londrina, e ele é colocado dentro da aristocracia, dentro dos ricos, certo? Dentro do ambiente dos ricos. E por ele ser um rapaz muito jovem, muitíssimo bonito, certo? Belíssimo, e ele cativava, ele era muito envolvente, o que aconteceu? Ele conheceu um pintor, né? E esse pintor resolveu fazer um quadro dele. Só que aí o enredo, o Oscar Wilde, que é o escritor do livro, ele coloca muito as questões da luxúria, né?
que é aquela coisa rápida, que são os amores rápidos, tem muito a ver, dá pra gente fazer uns paralelos muito interessantes com a sociedade atual também, tá bom? Com as questões mais ligadas à estética, né? E como as pessoas são presas a isso. Vale muito essa reflexão, como as pessoas se ligam muito às aparências, né? E se esquecem do real, que é o que a pessoa tem como bagagem, o que é que você traz dentro, o que é que você, se você é uma pessoa boa, se você tem bom caráter. Então, o Dorian, na história, ele começa inocente, certo? Mas ele vai sendo dragado, ele vai sendo consumido pela luxúria, né? Pelas festas, pelo sexo, pela aquela coisa muito cheia de glamour, né? Muitas mulheres, muitas coisas bonitas. Então, o que é que acontece? Eu não vou contar o final. Acontece que a beleza externa dele, com o passar dos anos, ele faz um pacto lá, certo? E misteriosamente a pintura que aquele pintor que ele havia conhecido pintou no início, certo? Ele escondeu porque a pintura começou a se degradar. A pintura estava envelhecendo e o Dorian não. O Dorian atravessou os anos e anos e anos e anos e anos e continuou jovem e perfeito como sempre, certo? Então, aí uma dica para vocês, é muito importante, é muito bacana e é muito importante que você faça essa reflexão, tá bom? Acho que vocês vão gostar bastante desse livro, Retrato de Dorian Gray, tá bom? Aí, pessoal, a gente tem o Dom Casmurro, certo? Dom Casmurro, por que eu separei Dom Casmurro? Porque é um dos grandes romances da literatura brasileira, tá bom? Eu também já li e é um livro riquíssimo. O Machado de Assis, ele prezava pelos detalhes. Então, os romancistas também prezam pelos detalhes. E ele contou a história, um dos romances mais emblemáticos, porque ele tem toda uma teia que deixa você se perguntando em determinados momentos, você se pergunta, será que eu estou vendo pelo lado certo? Será que eu estou vendo pelo lado errado? Certo? Então, assim, é um romance, é certo que toda leitura que a gente faz, é, de tempos em tempos ela muda, porque a gente muda, a nossa percepção do mundo muda, certo? Então, assim, o que é que eu digo para vocês? É uma história que vale muito a pena. Eu coloquei aqui porque tem um filme baseado, né? Um filme baseado, que é um filme de 2003, do Moacir Góes, com esse trio aqui muito bacana, né? De atores brasileiros. Aqui tá uma capa de uma das recentes edições do Dom Casmurro, tá bom? A primeira edição foi em 1899. Vê aí como é que faz tempo, certo? Então, assim, qual é o enredo da história? Ela gira em torno da visão do Bentinho, que era apaixonado pela Capitu. A Capitu era uma mulher muito, muito bela, certo? Só que a narrativa do livro, ele todo contando do ponto de vista dele. Então, ele desenvolveu uma obsessão de que a Capitu havia traído ele com o Escobar, que era o seu melhor amigo, certo? E toda a narrativa, o Machado, ele compõe a narrativa de uma forma que, em determinado momento, você fica se questionando se realmente é isso mesmo, entendeu? Aconteceu isso mesmo. E aí, assim, é bacana porque é um ponto de vista diferente. O Machado, ele foi muito feliz quando ele inaugurou, foi um romance muito inovador, porque ele inaugurou um tipo de escrita totalmente diferente, né? Então, eu acho que vocês precisam ler esse livro. É um exercício belíssimo, exercício muito bom, tá? Então, leiam, rabisquem, sabe? Façam aí o que vocês façam render o tempo de vocês, tá bom? Vamos lá. E agora, pessoal, lembrando que essas atividades que a gente falou agora, certo? Foram as atividades da página 24, interpretação textual, tá certo? Interpretação textual. Eu não posso querer que você pegue o seu livro e... Érica, mas a minha resposta não está igual à sua. Gente, redação. Interpretação textual. É o seu ponto de vista, tá bom? Então, mas você só vai conseguir responder se você realmente ler e entender,
Por isso que eu dou a dica. Leia mais de uma vez, grife, certo? As partes importantes, porque você vai, só assim que a tua mente ela vai conseguir fixar melhor, tá bom? As informações que o texto traz para você. Aí, a gente tem na página 31 aí, que é a produção de um conto. Eu recomendo que vocês façam, até mesmo para treinar a escrita, tá bom? Treinem ao mínimo, como é um conto, certo? Como é a proposta de um conto, vocês vão poder escrever entre 25 e 40 linhas, tá? Por favor, eu sei, Érica, eu quero escrever um pouco mais. Posso escrever um pouco mais? Pode, pode. Mas lembre-se da proposta, porque quanto mais a gente escreve, certo? Se você não tem um objetivo específico, a probabilidade de você se perder, ou então da história ficar sem pé e sem cabeça, ela é maior, tá bom? Então, assim, ele dá para você na página 31 um fragmento, certo? De uma narrativa e você vai observar o que é que ele quer aí de você. Érica, eu preciso fazer? Faça, certo? Faça, porque quando a gente voltar, eu vou querer dar uma olhada nesses escritos e você vai exercitar a sua escrita. Lembrando, escrita é prática, tá bom? E a gente precisa praticar e fazer o nosso tempo produtivo. Ok? Pessoal, então, um grande abraço. Fiquem bem, tá certo? Aproveitem o tempo de vocês, organizem o tempo de vocês, a rotina de vocês e a gente se vê logo, logo, tá bom? Beijo!